Bem, para terminar essa aula, nós falaremos sobre a eritroblastose fetal, doença hemolítica do recém-nascido, que é causada por uma incompatibilidade no fator RH entre mãe e filho. Então vamos lá. As condições para que essa doença aconteça são a mãe ser RH negativa sensibilizada, o pai ser RH positivo e o filho ou a filha afetados RH positivos. Isso é condição, ou seja, não pode haver a doença se não for nessas condições, tá? Uma mulher sensibilizada, o que é? É uma mulher que já tem anticorpos anti-RH. Como a mulher pode ser sensibilizada? Então, a primeira forma é recebendo sangue RH positivo. Se ela é RH negativo e por acidente ou por algum problema ela recebeu sangue RH positivo, ela irá produzir anticorpos anti-RH. O fato dela ser capaz de produzir anticorpos anti-RH a torna sensibilizada. A segunda forma de uma mulher produzir anticorpos anti-RH, se ela nunca recebeu uma transfusão de sangue RH positivo, é na hora do parto. Durante a gestação, o sangue da mãe e do filho não se misturam, como muita gente pensa. Então, as hemácias da mãe e do filho não entram em contato. Mas, na hora do parto, quando ocorre o sangramento, hemácias do filho certamente acabarão indo parar na circulação da mãe. Essas hemácias são estranhas para a mãe. Então, o sistema imunológico da mãe irá produzir anticorpos anti-RH contra as hemácias que ela recebeu do filho, para destruir essas hemácias que são estranhas. A partir desse momento, essa mulher terá anti-RH e nós dizemos que ela está sensibilizada. Tudo bem? Só um detalhe, essa doença, ela pode até ser fatal, mas em geral não é fatal. É possível você tratar da criança ela nascer com um problema de eritroblastose fetal e às vezes nem tratamento é necessário, tá? Bom, vamos considerar essa família hipotética na qual esses dois indivíduos tiveram eritroblastose fetal. Então vamos lá, quais são as condições para a doença acontecer? A mulher tem que ser RH negativa, a mãe sensibilizada. Os dois indivíduos afetados têm que ser RH positivo para ter a doença, tá? Então vamos lá. Como é que essa mulher foi sensibilizada? Ou através de uma transfusão do sangue durante a vida dela ou através de um parto. Então vamos considerar que ela nunca recebeu transfusão de sangue na vida dela. Então o único jeito dela estar sensibilizada para ter este filho com eritroblastose fetal é se o primeiro filho, no caso essa menina, tiver sensibilizado a mãe na hora do parto. Então, nesse caso, ela tem que ser RH positiva para que as hemácias RH positivas dela entrem em contato com o sangue da mãe e a mãe produza anti-RH. Uma vez que a mãe tenha produzido anti-RH, o que acontecerá? Esse anti-RH será enviado para todos os filhos em todas as próximas gestações. Se os filhos tiverem sangue RH positivo, o anti-RH irá atacar as hemácias e ele desenvolverá eritroblastose fetal. Por que essa menina aqui, a última filha, não teve a doença? Porque se ela recebeu anticorpos anti-RH, mas não ficou doente, é porque ela é RH negativo e os anticorpos não atacam as hemácias dela. Sendo assim, quais são os genótipos dos indivíduos aqui? Ó? Essa mulher é Rzinho, porque é RH negativa. Todos esses indivíduos, os primeiros 3 filhos, são Rzão alguma coisa. É claro que o Rzão não pode ter vindo da mãe, que só pode mandar para todos esses filhos Rzinho. Portanto, o Rzão veio do pai e nós concluímos com isso que ele é RH positivo, uma condição para que a doença toda aconteça, tá? Essa menina, sendo RH negativa, é Rzinho. Portanto, ela tem que ter recebido um Rzinho do pai e um Rzinho da mãe. O pai é, portanto, heterozigoto. Tudo bem? Imagine essa outra situação. Imagine que só esse indivíduo seja afetado pela doença e a mãe nunca tenha recebido uma transfusão de sangue na vida. Então, se ele tem eritroblastose fetal, a mãe tem que ser RH negativa e ele é RH positivo. Mas a mãe tem que ser sensibilizada. Se ela nunca recebeu transfusão, o parto de um dos 2 filhos anteriores teve que sensibilizar a mãe. Necessariamente é o primeiro filho, no caso a menina? Não. A menina pode ser, por exemplo, RH negativa e não ter sensibilizado a mãe. Só esse filho é RH, imagine que ele seja RH positivo, então só ele sensibilizou a mãe. E os próximos filhos receberão anticorpos, tá? Então não é necessariamente o primeiro filho que sensibiliza a mãe, é algum filho antes daquele que teve eritroblastose fetal. Tá bom?
Para finalizar, vamos fazer um exercício usando o RH, tá? Aqui está misturado com a BO. Então, esse exercício caiu na FGV, na Faculdade Getúlio Vargas, em São Paulo. Ele diz o seguinte, que uma australiana muda de grupo sanguíneo após transplante. Como assim? A australiana Emily Brennan, de 15 anos, mudou de grupo sanguíneo ORH negativo e adotou o tipo sanguíneo de seu doador ORH positivo após ter sido submetida a um transplante de fígado, informou a equipe médica do Hospital Infantil de Westmead, Sydney. A garota tinha 9 anos quando fez o transplante. 9 meses depois, os médicos descobriram que havia mudado de grupo sanguíneo, depois que as células-tronco do novo fígado migraram para sua medula óssea. O fato contribuiu para que seu organismo não rejeitasse o órgão transplantado. Tá, a história é muito interessante, mas aqui duas informações nos interessam. Que ela era ORH negativo e passou a ser ORH positivo. Então, quais são os genótipos dela? Inicialmente, ela era Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho. Ela passou a apresentar um genótipo Izinho, Izinho, Rzão, alguma coisa no sangue. Sobre esse fato, pode-se dizer que a garota A não apresentava aglutinogênios anti-A e anti-B em suas hemácias. Isso aqui é impossível por princípio. Aglutinogênios não são anti-A e anti-B. Os aglutinogênios são os antígenos, anti-A e anti-B são aglutininas. Então está errado o conceito da primeira afirmação. A B apresentava aglutininas do sistema BO em seu plasma sanguíneo. De fato, se ela é sangue O, ela apresenta tanto anti-A quanto anti-B. Tá? Então, ela apresenta aglutinina dos dois tipos em seu plasma sanguíneo. Mas depois do transplante deixou de apresentá-las? Não. O transplante mudou o RH, mas não o O. Então, ela continua apresentando. A B está descartada. C. Apresentava o fator RH, mas não apresentava... Peraí. Ela apresentava o fator RH? Não. Porque se ela era RH negativa, nas hemácias dela não tinham RH. Então, a C já começa errada. Tá? A D. Quando adulta, se engravidar de um rapaz de tipo sanguíneo RH negativo, poderá gerar uma criança de tipo sanguíneo RH positivo? Se o rapaz for Rzinho negativo, ela poderá gerar uma criança Rzão alguma coisa? A princípio a gente pensa que sim, mas a realidade não. Porque o sangue dela passou a ser positivo, mas todas as células do corpo dela continuam sendo Rzinho, RH negativo. Esses são os genes originais dela e os genes que ela vai transmitir aos descendentes. Então, esse casal não poderia ter um filho RH positivo, apenas RH negativo. Então, a D está descartada. Bom, sobrou a E. Vamos analisá-la? Quando adulta, se engravidar de um rapaz de tipo sanguíneo RH positivo, então agora a situação é outra, né? Se o rapaz aqui for RH positivo, ou seja, Rzão alguma coisa, não corre o risco de gerar uma criança com eritroblastose fetal. De fato, se o filho for RH positivo, o fato do sangue dela ter passado a ser RH positivo impede que ela produza anticorpos anti-RH. Portanto, lembra que a eritroblastose fetal só acontece com mulheres cujo sangue é RH negativo. Como ela não é mais, não tem perigo dela ter um filho com eritroblastose. A alternativa correta é E. Então agora você vai fazer o exercício sozinho. Vamos lá? Boa sorte!